Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abram em Hebreus 9, amados. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos em Hebreus 9. Aleluia. Vamos lá? Todos acharam? Amém? Então, Hebreus 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Depois vem descrevendo como era, né? Que existia um tabernáculo, vasos, a posição, e tudo isso tem um significado, mas não é aonde eu quero chegar. Versículo 6. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo. Uma vez ao ano eles entravam, amados. Depois de tudo ornamentado, depois de tudo preparado, uma vez ao ano eles entravam. Entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Versículo 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Aleluias! Amados, nesta aliança que nós vivemos hoje, aqui fala que Cristo, ele entrou num tabernáculo vez por todas. Este tabernáculo, quando a gente lê este capítulo de Hebreus, a gente entende que é o céu, porque onde que o Senhor está assentado? À destra do Pai. E este foi o tabernáculo perfeito. Ele se fez o sangue vivo, ele se fez por novilho e ele cumpriu este tempo para uma nova aliança, que é hoje, eu e você. E antes, tinha-se todo um ritual, um rito, que tinha que ser cumprido, para que houvesse uma comunicação, Deus e os homens na terra. Quando Cristo adentrou, ele rompeu isso. O véu foi rasgado. E antes do que apenas um que tinha o ofício para aquilo, uma vez ao ano entrava na presença do Santíssimo, passou-se a ter a liberdade. Porque o que a palavra diz? Aqueles que creem em mim terão acesso ao Pai. Então ele entrou, ele abriu o caminho. E hoje o acesso foi aberto direto com o Pai. Aleluias. Aleluias. Amados, e quando eu vi que eu iria ministrar acerca de oração, é engraçado, né? Porque eu não sei qual é a sensação dos demais ministros. Mas quando eu pego a escala, que eu vejo a ministração, a única coisa que eu não quero é estar nos primeiros dias. Porque quando eu vejo como a gente recebe no início do mês,
parece que o Espírito Santo vai remoendo aquilo, remoendo aquilo, remoendo aquilo. E parece que do tanto que eu consegui fugir disso, dessa vez veio justo no início do mês. E eu fiquei sabendo que eu iria ministrar por oração há pouquíssimo tempo. Mas como Deus, Ele é onisciente, na semana passada Deus começou a trabalhar junto comigo algumas coisas. E eu falei assim, Senhor, eu vou ministrar acerca de oração. E o Espírito Santo, eu já te dei. Mas, Senhor, como assim o Senhor já me deu? Então me mostra, porque, né, tá chegando. E somente hoje, assim, eu consegui juntar todas as peças daquilo que o Espírito Santo queria falar para nós na noite de hoje. E quando a palavra que me vinha na semana passada era disciplina. 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 Eu falei assim, Senhor, o que é isso? Disciplina. Eu sou pedagoga de formação, não sei se vocês sabem. Não atuo na área, é a paixão da minha vida. Entender o processo de aprendizagem, né? E desde a semana passada o Senhor estava trabalhando comigo acerca destas coisas, de processo de aprendizagem, do como que a gente tem que crescer com Deus. E aí, essa palavra não saía da minha mente, disciplina, disciplina. É disciplina. E aí, eu comecei a lembrar algumas coisas lá do tempo de faculdade. Não faz tanto tempo assim, tá? Vamos fazer de conta que não faz tanto tempo assim. E não sei se vocês sabem, a gente tem a linha hoje que todo mundo entende que é a melhor linha, é o construtivismo, o socioconstrutivismo, na verdade. Houve uma evolução. Piaget. Nós temos 3 grandes nomes na parte da educação que começou a entender a psicogenética, que é o entendimento do aprendizado humano. E é Vygotsky, que era biólogo, nada a ver com educação. Aí Piaget, que era biólogo, Vygotsky e Vallon. E Piaget, ele começou a ver que, através da observação com os filhos e com demais crianças, que aquele entendimento que eles tinham, que a pessoa nascia já com um entendimento prévio, ele já tinha algo no mental, algo cognitivo, desde que tinha nascido, ele começou a ver que não, que a parte cognitiva ela se desenvolvia de acordo com a interação com os objetos. E ele começou a fazer um estudo em cima disso. Começou a desenvolver isso. Anos depois, um complementa o outro. Vem Vygotsky, que pega essa ideia do construtivismo, que a gente não nasce com os pensamentos prontos, né? Que isso é um desenvolvimento que depende de uma interação. E ele coloca, não é só o objeto, mas também a interação com as pessoas. E aí junta o ensino, o aprendizado, a melhor linha, a linha que hoje é a mais utilizada em todas as escolas, em todos os colégios, é o socioconstrutivismo, onde se acredita que existe um aprendizado no meio que eu vivo e os objetos, e aquilo que me influencia. E eu falei, Senhor, que conversa mais louca, né? Aí o Senhor começou a me mostrar, quando a gente está dando aula, eu dei aula há 4 anos. Tanto para adulto, que não sabia ler e escrever, como para criança. E é impressionante como criança tem mais facilidade de aprender, né? E quando a gente está estudando, quando a gente está preparando uma aula, você percebe que existem necessidades. Quando você coloca a criança, você precisa colocar ela neste meio e criar um ambiente. Porque quanto mais ela se inserir no meio e no ambiente do que ela vai aprender, melhor ela vai absorver o conhecimento e mais rápido ela vai avançar e desenvolver. Então, se ela vai aprender sobre os mamíferos, você prepara uma fazenda, você coloca vários tipos de animais, você coloca imagem, você coloca isso, e aquilo vai trazendo para ela vivência. Vivência, você leva num passeio no zoológico, porque aquilo vai trazendo realidade. E quando se tem uma realidade, é um ensinamento que ela não vai perder. É um ensinamento forte. É um ensinamento consolidado. E aí eu pensando, e aí o Espírito Santo me falou. O homem descobriu isso em 1890. Desde a criação eu já falava que era assim. Se envolve comigo.
Se envolve comigo. Se envolve comigo. O aprendizado tem que ter um envolvimento comigo. Tem que ter uma conversa comigo. Qual que é o objeto? Oração? Então, aprende sobre oração, mas se envolve comigo. Porque tem que ter uma relação. Aleluias! Aí eu não sei vocês, mas eu olhei aquilo e eu falei, meu Deus. Oh. E é isso. Envolvimento. Interação. Sentir o poder. Se entregar. E aí, quando eu vi que eu estava escalada para este culto de oração, eu falei, Senhor, eu tenho visto e tem sido bênção os cultos de oração. Mas o que o Senhor quer falar acerca de disciplina? E aí, o Espírito Santo veio firme no meu coração. Que, para que a gente sempre ora, a oração tem resposta, a oração tem poder, a oração é assim, a oração de intercessão é assado. Só que a gente não tem falado muito sobre uma vida de oração, sobre uma disciplina na oração. E eu quero que você fale isso para o meu povo. Eu quero que você fale isso para a minha igreja. Sobre uma disciplina de oração que vai fazer eles alavancar. Quando a gente está ensinando, a gente automaticamente usa este conceito e você começa a colocar horários e tempo para as coisas acontecerem. Cada faixa etária, ela vai ter um tempo de concentração. Então, para uma atividade tem que ser 5 minutos, para outra 10 minutos, para outra 15. E oração não é diferente, amados. Se você está aprendendo. O tempo que você for fazer, se tiver envolvimento, vai ter avanço. Amados, quando a gente prepara uma aula, a gente consegue enxergar que no começo, quando você coloca lá um monte de pecinha colorida, e a criança não consegue ver que aquilo vai se formar numa casa, o interesse não é tão grande. Mas quando ela senta, você senta com ela, você começa a encaixar as peças e ela começa a ver, o que vai acontecer aqui? Ela fica boba a primeira vez. E qual que é a palavra que a criança fala? De novo. De novo. Oração é isso. Você vai receber um monte de ferramenta. E de repente, você não vai conseguir se envolver com aquilo. Mas aí, você começa a conversar com aquele que ensina todas as coisas. E ele vai te mostrando coisas maravilhosas. E aí você vai falar, eu quero mais. Eu quero mais. E aí ela vai querendo mais tempo, mais tempo, mais tempo. Até que chega num momento que ela já aprendeu tudo sobre aquele assunto, você precisa inserir novo conhecimento, nova revelação. Sabe por que os homens estudaram isso? Porque Deus já tinha feito antes este mecanismo. Aleluias! Deus é lindo, né? Ele é inteligente demais. Glória a Deus. Aleluia. Aí em Colossenses fala assim, não precisa abrir. A versão NVI fala assim, dediquem-se à oração. Estejam alerta. E sejam agradecidos. E eu olhei, eu li aquilo, e eu fui ler em outras versões. A Almeida Corrigida fala assim, perseverai em oração. Olha que lindo. Velando nela com ação de graças. Aleluia! Quando você começa a se envolver na oração, Thaís falou algo aqui que saltou o meu coração. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. E ela falou assim, sabe, amados, quando a gente está louvando isso, o Senhor está esperando a nossa manifestação. Ele se deleita na nossa manifestação. E aí, quando eu cheguei aqui e ouvi isso, e o Espírito Santo me deu a verdadeira revelação do versículo. Perseverem em oração, velem nela, se envolvam nela, cuidem deste momento, cuidem, velem e sejam agradecidos. Aleluia! Porque o Pai se deleita nisso.
Porque existe um envolvimento pleno do Criador com a criação. Aleluias! 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 Sabe, amados, uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Luciano Subirá. E ele falou assim, eu acho que eu já vi até meu marido dando esse exemplo, que ele estava ministrando e daí ele falou para a igreja assim, igreja, se eu paro de ter a minha vida de oração, primeira pessoa que vai sentir é a minha esposa, a diferença na minha vida. Se eu persevero em não continuar na minha rotina de oração, os meus filhos vão entender que alguma coisa está errada. E se eu continuo no erro, no distanciamento, a igreja vai perceber. Amados, quantas vezes vocês já chegaram para alguém, vocês falaram, ora, e existe diferença de uma oração e uma unção de pessoas, intimidade. Unção, relacionamento. Porque existe um envolvimento. Aleluias, glória a Deus. Vou ler 1 João 2:27, não precisa abrir. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam de alguém que os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Por que eu comecei a falar lá sobre a velha aliança e a aliança que a gente vive hoje? Aqui fala que a unção que ele nos deu, amados, a partir do momento que você aceitou a Cristo, ela vai permanecer em você. Amém? Todos concordam? Ela vai permanecer em você. Só que se você não ir para a fonte, como é que você vai aprender com o Espírito Santo? Aleluias! Olha só, por que foi colocado isso em primeiro lugar? Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. É lembrando que está dentro de vocês. E aí, amados, quando a gente volta lá em Hebreus, tem um versículo que fala assim, que nós lemos juntos. Quanto a Cristo, veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. A aliança se cumpriu, a palavra se cumpriu. Não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Só que, amado, sabe o que eu entendo? Ele adentrou um tabernáculo perfeito, ele está lá. Mas nós hoje somos o que de Deus? Tabernáculo do Senhor. E hoje quem é o sacerdote que vai para dentro do tabernáculo? Nós. E a relação de conversa é Espírito Santo. Espírito Santo. Oração. Porque o tabernáculo hoje é vivo. Eu e você, conversando diretamente com o Pai, que está dentro deste tabernáculo. É louco, né? Ai, obrigada. Aleluia! Deus é bom em todo o tempo. O tempo todo. Glória a Deus. Aleluia. 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 Obrigada, Pai. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas com a unção que vocês receberam, que é verdadeira e não falsa, os ensina todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Não sai do tabernáculo, não sai do tabernáculo, não sai do tabernáculo, não sai do tabernáculo, não sai do tabernáculo. Não sai do tabernáculo. A Bíblia fala, vigiai e orai em todo tempo. Não sai do tabernáculo de hoje. Aleluias. É um tempo preparado para nós, amados. É um tempo para se degustar. É um tempo para se aprender. Amados, e quando a gente está aprendendo, e da mesma forma funciona com o Senhor,
Uma das coisas que a gente ensina para a criança é a rotina e por isso a gente vai adequando o tempo de cada atividade, porque isso vai trazendo maturidade. Da mesma forma, nós temos que adequar o tempo de cada atividade que a gente tem. Só que o engraçado é que a parte da oração é se der tempo. E a gente precisa inverter isso. A gente necessita inverter isso. Sabe por quê, amados? Porque às vezes a gente acha que não tem um mover. Eu digo por mim. Várias vezes eu já pensei, Senhor, tô ali, tô firme e tal. E parece que isso não se reflete, mas é uma falsa impressão que o diabo quer lançar mesmo na nossa mente para que a gente não gaste mais esse tempo. E eu louvo ao Senhor por ter um marido tão maravilhoso. E nós temos um casamento onde nós dois, nós aceitamos a Cristo juntos, nós nos convertemos juntos. Vai fazer 9 anos isso. E quando nós aceitamos a Cristo, nós, sempre tudo que nós assumimos de corpo e alma. E a gente falou, vai ser de corpo e alma também. E nós temos uma rotina de oração. E no dia que ele está mais cansado, eu falo, mas vamos. E no dia que eu estou mais cansada, ele fala, vamos. E mulher tem muitas coisas para fazer também em casa. E muitas vezes a gente vai ter que saber administrar isso. Porque o que mais o diabo quer é roubar o seu tempo hoje para que você não tenha tempo com Deus. Sabe por quê, amados? Porque as pessoas vão perceber que existe algo diferente em você. Isso incomoda o diabo. Sabe por quê, queridos? Porque as manifestações, elas vão fazer parte. Elas fazem parte da nossa vida. Porque o Senhor, a partir do momento que você é batizado no Espírito Santo, você está preparado para ir, e a manifestação vai te seguir, né? O revestimento de poder. Só que se você não ir na fonte, como é que você vai dar? Vocês entendem a profundidade disso? Eu não tenho como consolar se eu não sou consolada diretamente pelo Pai. Porque a pessoa que eu vou dar não sabe o que é esta vivência. Eu preciso ter para que eu possa aconselhar, para que eu possa direcionar, para que eu possa dar o amor de Deus que eu entendi no momento de oração que é assim. Eu fiz um trabalho com a minha equipe no trabalho e Deus faz estas surpresas para nós. Para quê? Para que a nossa fé seja fortalecida e para que os nossos hábitos e a nossa disciplina permaneçam. E aí, era uma dinâmica onde eu entendi com o Senhor, inclusive que neste desenvolvimento com essas pessoas, naquele dado momento, não era só algo profissional, mas Deus estava preparando, Deus estava mexendo no coração. E eles tinham que escrever uma palavra para cada pessoa. Uma palavra para cada pessoa. E sempre que eu participo das dinâmicas, eu participo junto. Para estar envolvida com eles. Porque a gente tem que se envolver. A gente tem que estar misturado. Se a gente quer bons resultados. Amém? E aí, a palavra que veio para mim me surpreendeu. E aí eu olhei aquilo. E na hora, meus olhos encheram de lágrimas e eu vi que, na verdade, Deus estava trabalhando comigo. Naquele momento, enquanto eu estava, na minha cabeça eu estava desenvolvendo pessoas, mas na verdade o Senhor estava me desenvolvendo. E a palavra que colocaram para mim foi incansável. E aí, quando depois as pessoas tinham que explicar o porquê daquela palavra, e eu achei interessante. A pessoa falou assim... Eu pensei em várias palavras para Camila, mas eu tinha que pôr incansável. Não pelo profissional que ela mostra aqui, mas pela vida com Deus que ela tem. Aí eu olhei assim, eu falei, amém, Senhor, aleluias. Sabe por quê? Se reflete. Tem uma autoridade. Amados, eu não aceito oração minha não ser respondida.
eu peguei e assumi isso para mim. Porque a palavra diz que as nossas orações, elas são respondidas pelo Pai. A palavra diz que se a gente pede de acordo com a palavra, a gente vai ter resposta. Eu não aceito não ter resposta da parte do Pai, porque se Ele é meu Pai, Ele quer me guiar, Ele quer me direcionar e Ele vai falar comigo. E a gente tem que ter essa convicção e autoridade de que quando a gente está orando, a gente vai ter resposta. E a gente tem que ter a convicção e autoridade e humildade de escutar a resposta do Senhor. Mas isso vai crescendo e essa confiança e certeza com uma disciplina. É uma necessidade. Aleluias. Amém. Aleluias. Não sai do tabernáculo. Eu tenho me exercitado, amados, e é um exercício. Quem está mais próximo da gente sabe que a gente viaja, corre bastante, tem uma vida bem agitada. Mas a Bíblia fala, vigiai e orai em todo o tempo. E eu tenho vigiado e me esforçado para orar em todo o tempo. Eu abro um e-mail, é uma reclamação de cliente, é alguém frustrado, é isso, é um problema. Começo a orar em línguas. Espírito Santo, como é que é para responder esse e-mail? Espírito Santo, quais são as palavras? Espírito Santo, qual é a estratégia? Eu vou para o carro, eu vou dirigindo, eu entro dentro do carro. Louvor, ambiente de adoração, oração em línguas. Sabe, amados, é praticamente impossível você ficar 100% do tempo conectado com o Senhor, mas Ele está conectado com você 100% do tempo. Então, se você se esforçar para estar escutando Ele em todo o tempo, você vai escutar. Porque Ele está a postos. E a Bíblia fala que se a gente se aproxima dEle, Ele se aproxima de nós. Então, Ele vai me mostrar como eu tenho que escrever aquele e-mail. Ele vai me mostrar como eu tenho que apresentar uma reunião para o dono da empresa. Ele vai me ensinar como que eu tenho que abordar a senhora da cozinha, que o marido está com câncer, para eu ir orar. Porque o Espírito Santo ensina todas as coisas. Não tem exceção. Todas as coisas. Todas as coisas. Aquilo que você acha que não pode alcançar, Ele te ensina como alcançar. Ele te mostra como viver. Mas existe uma disciplina. Existe uma dedicação. E aí, amados, sabe o que vai acontecer quando a gente vai fazendo? De novo. De novo. Mais. Eu quero mais. Já acabou. Jesus, amados, deixa eu ler para vocês. Olha o quanto que a Bíblia, eu peguei só 2 passagens, mas se a gente pegar os evangelhos, a gente vai ver quantas vezes é mencionado que Jesus orava. E o mais importante, eu peguei 2 passagens bem específicas, onde ele tinha acabado de fazer milagre, fazer isso, fazer aquilo. Muitas vezes a gente pensa que quando a gente está assim, bombando no espírito, nossa, para que orar? Já está bom. Uma acomodação começa a surgir. Outra estratégia do inferno. Porque mais você vai ter que se encher. Porque você está dando, você está jorrando, então você tem que estar colocando vinho novo, colocando vinho novo, colocando vinho novo. Porque a palavra se renova todo dia. Aleluias. Jesus orava, olha só. Pode só escutar. Marcos 1:33. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando, se enchendo. Pai, me dá mais. Pai, eu te amo. Pai, eu quero sentir o que o Senhor sente. Eu quero ver o que o Senhor vê. Eu quero falar o que o Senhor fala. E a vontade de Deus é sempre boa. Por isso Ele curava. Por isso Ele fazia tudo o que fazia. Mas Ele se abastecia.
Ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Mas eles ficaram furiosos, começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite, orando a Deus. Aleluias. Louvor pode subir. Há quanto tempo a gente não se deleita no Senhor, que a gente começa a orar e a gente não vê o tempo passar? E amados, deixa eu te falar, se você ainda não está vivendo isso, você vai viver, porque é a vontade plena do Senhor que você esteja assim com Ele, que você se fortaleça assim com Ele, mas comece. Tudo já está pronto da parte do Senhor para você, mas existe uma disciplina, uma dedicação, existe uma interação. Para que novas revelações, para que novos aprendizados, para que você entenda o amor de Deus, para que você receba consolo e você possa consolar. Aleluia! Disciplina é algo e é a palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje, para que vocês orem no espírito de vocês, para que vocês peguem essa palavra, joguem para dentro do coração. E para que o Espírito Santo possa mostrar. Sabe por quê, amados? A Bíblia fala assim, examine-se. Examine-se. Como eu vou me examinar? E como eu vou entender aquilo que eu preciso crescer, se eu não estou tendo o tempo devido com o Espírito Santo de Deus, para que Ele me fale. Muitas vezes a gente está ali na mesma situação e nada muda, porque você não está tendo o tempo devido com o Senhor para Ele te falar, vira aqui, para de reto, vira. Aleluias. Quantas vezes você está olhando para o lado errado e Deus está querendo te falar, olha aqui, você está vendo só essa solução, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 soluções. Aleluias! Isso só é possível, amados, se a gente tem uma vida de oração.